Olá, pessoal! Você já ouviu falar em TDL? Muitas vezes se confunde as questões de TDL e autismo. E é por isso que eu quero falar um pouquinho sobre isso com você aqui nesse vídeo. Vamos lá! TDL é o transtorno do desenvolvimento de linguagem, antigo DEL, certo? O TDL, a gente precisa ter claro que o TDL, para ter o diagnóstico, demanda um pouco mais de tempo, porque para que a gente consiga, enquanto fonoaudiólogo, perceber que a criança apresenta TDL, ela precisa ter passado por um tempo de médio a considerável, vamos dizer assim, de terapia fonoaudiológica, porque a gente precisa, então, a partir de um atraso de linguagem dessa criança, de fala de linguagem dessa criança, ela precisa ter passado por estímulos e até desenvolvido, mas de forma muito lenta, de pouquinho em pouquinho, demandando muita intervenção. E em torno de 5 anos, a gente já consegue perceber se essa criança, na verdade, apresenta um transtorno do desenvolvimento de linguagem. É interessante pontuar que no TDL, a criança vai manifestar alterações, atrasos, né? Questões negativas, vamos dizer, que necessitam de ajuda em aspectos da linguagem. Pode ser, por exemplo, pragmática, sintaxe, fonológica, dentre outros, em 2 ou mais aspectos da linguagem, mas ela não tem... como é que eu vou explicar aqui de uma forma simples para você entender? Ela não tem relacionado a esse atraso questões neurológicas, como o transtorno do neurodesenvolvimento, como o autismo, como o TDAH, como uma síndrome de Down, enfim, não tem nenhuma questão neurológica, nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, nenhuma síndrome que por si só já tem na sua bagagem de características atrasos de linguagem. Então, é por isso que a gente precisa esperar um pouco mais para traçar o diagnóstico de TDL, porque o profissional precisa ir fazendo a intervenção e percebendo as nuances comportamentais e de linguagem dessa criança, porque muitas vezes a gente pode achar que é uma questão de linguagem, mas essa criança tem características depois que serão manifestadas durante o processo terapêutico de algum transtorno. Se há algum transtorno associado, esse tipo de transtornos do neurodesenvolvimento, síndromes, enfim, é claro que essa criança não tem TDL. Ela vai ter TDL se ela não manifestar nenhum transtorno que já pressupõe ter atrasos, mas ela segue tendo um atraso considerável, ok? Então, por isso, a gente demora um pouquinho mais para traçar esse diagnóstico. Independente de qualquer qualquer justificativa, se o seu filho apresenta um atraso na fala e na linguagem, não espere, porque quanto mais a gente estimula, melhor a qualidade de resposta dele, melhor o tempo de resposta, e a gente consegue ter um diagnóstico mais precoce para auxiliar, porque o TDL demanda de intervenções específicas e atrasos de fala e linguagem advindos de questões de transtornos demandam outras questões específicas. Então é muito importante que você busque um profissional que tenha experiência nesses quesitos, tanto de questões de linguagem, mas também experiência em transtornos do neurodesenvolvimento e transtorno do desenvolvimento de linguagem, ok? Aproveita e curte aqui esse vídeo e encaminha para quem pode ser ajudado também. Tchau, tchau!